ver agora o caso das armaduras inclinadas. Portanto, vamos ver então as armaduras inclinadas, os estribos inclinados. Mais uma vez, o VRD continua a ser dado pelo mínimo do VRDS e pelo VRD máximo. A questão dos estribos inclinados e da sua utilização ou não prende-se com duas razões e o caírem cada vez mais em desuso. Por um lado, obrigam a uma mão de obra mais exigente, uma vez que os estribos são inclinados, é preciso ajustar o ângulo, têm que ser depois bem colocados, então um processo mais trabalhoso, uma medida mais exata da distância. E por outro lado, conforme vamos ver mais à frente, dantes, quando digo dantes, digo-me com o regulamento anterior, portanto com o REBAP, havia um ganho real de capacidade resistente com a utilização de estribos inclinados. Hoje em dia isso não é tão verdade. Para além disso, os estribos inclinados têm ainda um defeito adicional, é que só funcionam numa direção, porque se houver inversão de esforço transverso, e por exemplo no caso da ação sísmica há muitas vezes inversão de esforço transverso, os estribos inclinados podem passar a estar, em vez de estar perpendiculares à fenda, a estar paralelos à fenda, e portanto deixam de ser efetivos. As expressões diretas para este caso. O VRDS vale então ASW sobre S, Z, FYD, cotangente θ mais cotangente alfa vezes seno de alfa. Reparem, esta expressão é exatamente igual àquela que nós retiramos do modelo de treliça. E o VRD máximo é alfa CW, BW, Z, nu1, FCD, cotangente θ mais cotangente de alfa, a dividir por 1 mais cotangente quadrado θ. Mais uma vez, estas expressões são aquelas que nós vimos anteriormente. A única diferença é que, como vos disse, o seno quadrado de θ é igual a 1 sobre 1 mais cotangente quadrado de θ. Portanto, a expressão que aparece aqui é só em função de cotangente θ, o que facilita, uma vez que não nos obriga a calcular o ângulo θ. Estas expressões, se vocês fizerem cotangente de alfa igual a 0, chegam exatamente às expressões que nós tínhamos anteriormente, ok? Mais uma vez fazendo o uso daquela igualdade trigonométrica em que cotangente θ sobre 1 mais cotangente quadrado de θ é igual a 1 sobre cotangente θ mais tangente θ. Portanto, isto é só uma questão de manipulações trigonométricas para nós percebermos que as expressões são todas, na verdade, iguais umas às outras e que podem ser deduzidas umas a partir das outras. E agora, estes gráficos permitem perceber porque é que a inclinação das armaduras não é tão interessante quanto isso nos dias de hoje, a não ser para algumas situações particulares. E temos aqui no gráfico a capacidade resistente da armadura, neste gráfico da esquerda, em ordenada, e em abscissa temos a inclinação das armaduras de esforço transverso, entre 45 e 90 graus. E tomamos como referência a resistência para estribos verticais com cotangente θ igual a 1. E quando cotangente θ igual a 1, ou seja, quando θ igual a 45 graus, nós vemos que há um acréscimo da resistência ao esforço transverso das armaduras com a inclinação dos estribos. Ou seja, quanto mais inclinados são os estribos, maior é a resistência ao esforço transverso. Isto para cotangente θ igual a 1. Quando nós aumentamos cotangente θ, nós já vimos que aumentamos a capacidade resistente das armaduras, mas isto para armaduras verticais, mas quando nós temos as armaduras inclinadas, o que nós verificamos é que inicialmente há um acréscimo de resistência na mesma, mas que a partir de quando começam a estar muito inclinadas, começa a deixar de ser significativo, e esta diminuição do aumento é tanto maior quanto maior for a cotangente θ. E no caso de cotangente θ igual a 2,5, nós vemos até que a resistência das armaduras para, para alfa igual a 45 graus é inferior
à resistência das armaduras para alfa igual a 90 graus. Portanto, deixa de fazer, porque normalmente as armaduras ou eram verticais ou eram a 45 graus, embora se pudesse usar com qualquer outro tipo de ângulo, mas o que se verifica é que se nós usarmos cotangente θ igual a 2,5, é irrelevante nós usarmos os estribos verticais ou os estribos a 45 graus, porque não ganhamos nada em termos de resistência. Se os estribos tivessem uma inclinação diferente, tipo do género de 70 graus, aí sim teríamos um ganho de resistência. Em relação ao VRD máximo, e mais uma vez aqui tomando como referência os estribos a 90 graus, o que nós vemos é que à medida que nós aumentamos cotangente θ, nós reduzimos a resistência da peça, já tínhamos visto isso, não é? Portanto, a curva aqui a roxo corresponde a cotangente θ igual a 1. À medida que aumentamos cotangente θ, nós reduzimos a capacidade resistente e à medida que, aqui neste caso, à medida que nós inclinamos os estribos, aqui assim nós ganhamos resistência ao esforço transverso. Sendo que no caso de 45 graus nós ganhamos até o dobro da resistência ao esforço transverso por inclinarmos os estribos. Para cotangente θ igual a 2,5 o ganho já não é tão significativo. E portanto, enfim, embora se tenha aqui algum acréscimo de resistência adicional, esse acréscimo não é tão significativo. Podemos ver aqui que para cotangente θ igual a 2,5, com os estribos a 45 graus tem-se praticamente a mesma resistência que para cotangente θ igual a 1 e os estribos verticais. E, portanto, aqui depois podemos ter que fazer algumas, se quiserem fazer algumas verificações para ver qual será mais interessante, mas, regra geral, de facto, não é interessante inclinar os estribos. De qualquer forma, vamos fazer aqui um exemplo, considerando que temos estribos inclinados com um ângulo de 70 graus e vamos fazer o exercício, o primeiro que fizemos, portanto, com os φ de 6 afastados de 15, mas agora considerando um ângulo alfa igual a 70 graus. Reparem que aqui também a ideia será sempre, olhando aqui para estes gráficos, quanto maior for a cotangente θ, independentemente de inclinação dos estribos, quanto maior for a cotangente θ, maior será a resistência. Portanto, a ideia, mais uma vez aqui, é pegarmos no cotangente θ igual a 2,5, calcular o VRDS e depois verificarmos o VRD máximo. Só por aqui as expressões de novo. Por aqui as expressões. Portanto, agora temos alfa igual a 70 graus, o que quer dizer que cotangente de alfa, quanto é que vale? Cotangente de alfa e seno de alfa. 0,36. Cotangente?
cotangente de 70, demos 0,36, cá tem radiano. Vendemos 0,36. E o seno? 0,94. Quer dizer que o VRDS, os outros valores já têm todos, o SW sobre S, o Z, o FYW. Portanto, falta-me só aqui escrever que isto é para cotangente θ igual a 2,5. Quanto é que dá o VRDS? A mim deu-me 196,7. Quanto é que dava anteriormente? Quando os tribos eram verticais? 182, não era? 182,7. Exato. Ganhámos aqui um bocadinho. E o VRD máximo? Eu vou escrever aqui, portanto dava 182,7 kN para alfa igual a 90. $563,2. E dava 400 e não sei quantos, não era? Quando o alfa era 90, quanto é que dava? 491,6.